verso 2. Aleluia. Lucas 3, verso 2, eu vou ler até o verso 6. Sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, e percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo do arrependimento para o perdão dos pecados, segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale se encherá, e se abaixará todo monte e outeiro, e o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão, e toda a carne verá a salvação de Deus. Põe a sua mão sobre a palavra, por favor. Deus, que teu Espírito Santo, tu, Espírito do Deus vivo, que a tua unção esteja, Senhor, neste lugar, na ministração desta palavra, para que saiamos daqui edificados e transbordantes, Senhor. Jorra, Senhor, em nós, Senhor, desta água fresca, desta água viva, Senhor, que nos renova, que nos alivia, que nos cura, que nos prepara para a vida. Jorra em nós, Espírito Santo de Deus, esta brisa, esta unção, esta graça da tua presença e da tua ministração. Nós, Pai, te pedimos em nome do Senhor Jesus, para a glória do teu nome. Amém. Pode assentar-se, por favor. Nós vimos na pregação anterior que Deus concedeu um milagre a Zacarias, sendo ele de idade e sua esposa de idade estéril, e provavelmente já tendo passado o costume das mulheres, é claro que sim. E Deus concedeu o milagre da concepção a ela. E nasceu o filho deste casal na sua velhice e foi chamado de João. O que nós não pregamos na palavra passada é que a palavra do anjo para Zacarias, lá no capítulo 1, a palavra que o anjo dá a ele é de que, versículo 19, aquele nascimento era de grandes novas. Era de grandes novas. E a palavra dada para o anjo é que aquele menino traria alegria, versículo 14. Haveria prazer e alegria, e muitos se alegrariam no seu nascimento. Isso aconteceu. Dado algum tempo de vida, algum tempo da vida de João, dado alguma idade para ele, uma maioridade, ele tomou a iniciativa de abandonar a linha sacerdotal do seu pai. O seu pai era sacerdote estabelecido em Israel. E João foi chamado para um chamado maior, e entendeu que o sacerdócio era um chamado menor. Eu lhe digo que esta questão de maior e menor, que esta questão de bom e melhor, é uma questão que realmente mexe com a nossa intuição, com a nossa sabedoria, com o trabalhar espiritual de Deus na nossa vida. Enfim, a questão do que é melhor para a minha vida é uma questão muito difícil. Certas decisões
e me tornei um revisor de textos. Mas quero lhe dizer que depois que a gente revisa todo um texto e analisa palavra por palavra, e ali também está um especialista nisso, que é o irmão pastor Júlio. Depois que a gente examina palavra por palavra, letra por letra, e dá o texto por encerrado, por certo, por correto, sem alteração, a gente descobre que passou um erro e a gente não viu. Rui Barbosa dizia que isto era o normal, e ele foi um dos homens mais sábios que esse país já teve, mais cultos. Eu lhe digo que muito mais que uma revisão de texto, há decisões na sua vida que não há necessidade, irmão, que definitivamente precisam que você revise o que já está revisto, para que essa questão de bom e melhor, para que essa questão de maior e menor fique plenamente clara na sua mente, na sua decisão, e a sua decisão seja acertada. Decisões acertadas ou erradas mudam todo o destino de uma vida, e às vezes todo o destino de muitas vidas. A decisão dos europeus de não fazer frente, de não parar, de não travar as decisões enlouquecidas de um cabo do exército alemão chamado Hitler. A posição europeia de não colocar ali um pé logo na Alemanha e dizer: tira esse doido daí, resultou na morte de mais de 20 milhões de pessoas. Então, deixe-me te aconselhar o que você vai fazer. Você já pensou? Pense de novo. E João, ele tinha um sacerdócio, uma linha sacerdotal, e abandonou essa linha sacerdotal. Que decisão, irmãos! Igreja do Imirim, vocês me conhecem até hoje como pastor Eduardo. Deus está me dizendo para abandonar esse ministério, esse sacerdócio, e está me mandando ir morar lá na Bolívia. Pastor Eduardo, o que é isso? Deus colocou isso como verdade na minha vida. E o que a Helena pensa disso? Ela estava aprendendo espanhol. Foi isso que ele fez. Quando você tomar a decisão e ela for fruto da inspiração do Espírito Santo, glória a Deus pela tua vida, porque vem coisa grande aí. Toda decisão que você tomar no Espírito Santo resultará em grande transformação no mundo espiritual. Que Deus te abençoe em todas as suas decisões. Amém. Lucas capítulo 1, versículo 80, disse que ele crescia e se robustecia em espírito e foi para os desertos e lá ficou até o dia em que havia de mostrar-se a Israel. Então ele se isolou, ele abandonou a linha sacerdotal e ele foi morar no deserto. Ele foi ter particulares com Deus no deserto, né? E nesse isolamento ele teve a oportunidade de perceber quem ele era e para o que ele tinha sido criado. Qual era o propósito da sua vida? Você vai fazer uma pergunta muito indiscreta para você mesmo. Então, graças a Deus que você mesmo não vai reclamar da sua própria pergunta. Cochiche de si para si. Qual é o propósito da sua vida? O que há de bom, o que há de excelente, o que há de grandioso que Deus está fazendo com a tua vida? Está se perguntando isso? Eu estou me perguntando enquanto estou falando para você se perguntar.
o que é que Deus está dirigindo os seus passos para que você venha a ser? O que é que Deus está dirigindo os seus passos para que você venha a fazer? Qual é o propósito de Deus para você? Qual é o seu propósito para com Deus? Foram essas perguntas que foram respondidas a João, e aí ele voltou do deserto. E voltou do deserto, como diz aí esse texto, para mostrar-se a Israel. Jesus diz no seu sermão lá em Mateus, dos capítulos 5 até 7, ele diz que você e eu somos o sal da terra e a luz do mundo. E diz que, como sal, nos convém fazer diferença no sabor. Você conhece algum cozinheiro que consegue esconder o sabor do sal? Eu coloco sal na comida que ninguém repara que está com sal. Você conhece esse cozinheiro? Só tem um jeito de você reparar que o cozinheiro que não tem sal na comida é quando o cozinheiro não coloca. Porque se ele colocar, ele pode ser mágico, ele pode ser francês, ele pode ser o melhor cozinheiro da terra. Se ele colocar o sal, eu sei que tem sal. E se ele errar na mão, todo mundo sabe que ele errou na mão. Você já comeu uma carne seca salgada? Levante a mão. Um bacalhauzinho delicioso, que você sentou à mesa e disse: agora sou eu e tu, és tu e eu estou apaixonado por ti. E quando você deu a primeira mordida, percebeu que ele estava ligeiramente 100% mais salgado do que quando saiu do mercado. E aí a pessoa perguntou para você: está gostoso? E você falou: que delícia, mas me deixa experimentar do suco também. Você é sal. A única forma de você se esconder da humanidade é você se anular como cristão. Se você for cristão, a sua posição vai ser diferente da maioria. Não tem como repararem que você está ali, porque você faz diferença, você pensa diferente, você é diferente. E Jesus diz também: você é luz do mundo. Não se pode pegar a lâmpada e colocar debaixo do móvel. É a única forma que você tem de não parecer um cristão, é se escondendo, é se negando. Só teve uma forma de Pedro convencer as pessoas de que ele não era discípulo de Jesus: era negando até o fim. Não, nunca estive com ele. Mas a sua fala é de Galileu, você fala igualzinho com ele. Imagina, esse é um sotaque que eu aprendi quando passei por lá. Olha, mas você tem a cara de Pedro. Não, é que todo mundo me diz: você é Pedro. Ele diz: não, meu nome é Joaquim. Você vai ter que negar até o fim. Mas se você for cristão, as suas próprias palavras, as suas próprias obras, o seu pensamento vai te mostrar ao mundo. João fez isso. Deus o chamou de volta do deserto porque chegou a hora de ele se mostrar. Já chegou a sua hora de se mostrar? Sendo assim, o Espírito Santo já te chamou e você já está se mostrando ao mundo e dizendo: eis aqui um cristão, o nome dele é Eduardo e ele é cristão. Deus chamou João. A palavra era de que os pais se alegrariam, os pais se alegraram. A palavra era de que muitos se alegrariam com o seu nascimento, muitos se alegraram. Mas lembram-se que ele nasceu de pais idosos. Então, lá pelo ano 28, 29, João começou o seu ministério 2 a 3 anos antes do ministério do Senhor Jesus Cristo. A idade dele pode ser medida aqui pelo governo dessas pessoas que são citadas no capítulo 3 de Lucas, do versículo 1 até o versículo 1 e 2. Pelo governo desses homens, nós sabemos que João, pelo ano 28, 29, 2 anos antes do
Senhor Jesus Cristo começou um ministério de pregação da palavra. Veio do deserto e começou essa ministração, começou esta pregação. Ele começou a pregação porque aí o versículo 2 do capítulo 3 de Lucas diz que veio no deserto a palavra de Deus a João. Então ele estava no deserto e no deserto veio a palavra de Deus para ele. Que palavra veio a ele no deserto? Veio justamente o que Lucas está lembrando. Isaías capítulo 40, a partir do versículo 3. Voz do que clama no deserto. Agora prepare o caminho do Senhor e propicie a Ele estradas para Ele ministrar a palavra. Isaías capítulo 40, versículo 3. Veja, a palavra se cumpriu literalmente, porque Isaías diz: voz do que clama no deserto. Ele estava no deserto. Então a palavra veio a ele no deserto para ele vir clamar. Então o primeiro entendimento é que a palavra veio no deserto, lugar em que ele estava, para ele começar a clamar. Mas a palavra espiritual é que para onde ele vinha pregar era um lugar de muitas águas. Era um lugar, João pregou em dois lugares essencialmente. Ele pregou no Jordão, nas margens do Jordão, onde ele inclusive batizou Jesus. E ele pregou um pouquinho mais acima, num território que pertence a Samaria, em Enom. E ele pregou ali porque ali havia muitas águas. Então, no mundo físico, ele saiu do deserto para um lugar bem regado, de fartas plantações. No terreno espiritual, ele saiu de uma preparação no deserto para vir pregar para as almas que estavam no deserto, para as almas que estavam vagueando numa vida sem sentido. E não há melhor definição para um pregador do que aquele que leva mananciais de águas, vegetação e fruto farto para quem vive no deserto. Pregar é isto. Pregar é trazer ao doente uma palavra de bênção, uma palavra de cura. Pregar é trazer ao desenganado uma palavra de fé, uma palavra de poder, uma palavra de autoridade, uma palavra de esperança. Pregar é trazer para o triste o consolo das suas lágrimas e um riso de fé e expectativa de que Deus ainda comanda o mundo e está trabalhando a seu favor. Pregar é ministrar um coração que está envolvido em pecado, para que ele se deixe ouvir a voz de Deus, compreenda que o pecado o está induzindo à morte, e ele se volte e ache em Deus o caminho da vida, o caminho da salvação. Pregar é isto. Eu jamais poderia ter escolhido para a minha vida uma coisa tão grandiosa quanto pregar. Porque Paulo diz que pregar é estabelecer o Evangelho de Deus, é estabelecer o poder de Deus, um poder que salva, um poder que cura, um poder que transforma, um poder que renova, um poder que traz o pai para junto do filho, a esposa para o marido, o filho para o pai, e onde a guerra estabelece a paz de Deus. E João foi chamado para isso. Eu não sei se vocês amam como eu amo esta missão tão grandiosa. Quando eu vejo a forma com que cada um se prepara, com que o presbítero Luiz se prepara, com que o pastor Júlio se prepara, eu digo: Senhor, eles amam o que fazem. Mas aí o Espírito Santo me leva a intuir que Deus ama muito mais aquilo que nós buscamos fazer para Ele. Porque
porque Deus te ama e quer a transformação da tua vida, e vai usar outros pregadores, e vai usar ministrações do louvor, e vai usar o próprio louvor, e vai usar orações, e vai usar de todos os meios, de todas as formas, de todas as maneiras, para que a sua vida saia daqui abençoada, transformada, e você que entrou aqui sem propósito, saia com propósitos, que você que entrou aqui derrotado, saia daqui em vitória, na presença de Deus. E João foi chamado para isso, e começou a pregar. Humanamente falando, a pregação dele era uma pregação que conduzia a um batismo de arrependimento. Eu não vou entrar nas profundezas da diferença entre o ministério e o batismo de João e o ministério e o batismo de Jesus. São diferenças muito profundas. Nós precisaríamos aí de uns 10 cultos e de muita história do cristianismo. Mas o nosso interesse agora é outro completamente diverso desse. O nosso interesse agora é apenas pegar o suprassumo, pegar o principal, pegar a mensagem, o foco central do que João foi e disse, para que nós entendamos o que Deus quer de nós nesta noite. Então, a mensagem de João era uma mensagem contundente, para ser muito prática. João praticamente dizia assim: eu vou lhes dizer as verdades da vida segundo o padrão de Deus, e vocês, se querem fazer a vontade de Deus, vão me ouvir, ir para casa e procurar mudar o seu comportamento. Então todo o capítulo 3 é isso. E se você ler em casa até o versículo 20, você vai ver, até o versículo 14, você vai ver o que era o ministério de João, muito prático. Eu sou religioso, eu quero servir a Deus. Vá para a palavra e procure o que é realmente a vontade de Deus e não a vontade do homem. Se incline à vontade de Deus e não estabeleça a sua própria vontade dentro da religiosidade, porque religião não é o que você quer fazer, religião é o que Deus quer que você faça. Porque as nossas igrejas estão cheias de pessoas que querem fazer o que querem para agradar a Deus, mas a primeira coisa que eu faço para agradar a Deus é não querer fazer o que eu quero, é querer fazer o que Ele quer que eu faça. Então o mundo está cheio de religiosos que se atropelam, uns que tocam fogo nas boates para que morram todos os incrédulos, e outros que apagam o fogo da boate para ver se salva algum incrédulo para ele aceitar Jesus. E o evangelho muitas vezes se torna essa confusão, os dois na contramão um do outro, porque nós queremos fazer a nossa vontade, mas eu entrei aqui para fazer a de Deus, e você entrou para aqui para fazer a de Deus. Portanto, os conceitos não são do pastor Eduardo, são conceitos da palavra, não são conceitos do pastor Júlio, do presbítero Luiz, do diácono Irã, da diaconisa Sara, da pastora Helena, não são da irmã diaconisa Raquel, da irmã diaconisa Glória, são os preceitos da palavra. E ele disse para as pessoas uma coisa muito prática: vai para casa, leia a palavra e faz o que a palavra de Deus diz, e para de dizer que está fazendo a palavra, a vontade de Deus, se você não lê a palavra, porque quem não lê a palavra não sabe qual é a ordem que tem que cumprir. Eu estou com uma carta aqui, guardada, do presidente da República, para o que a gente tem que fazer amanhã. Aqui, o que eu fiz. Escondi. Agora vamos todos fazer a vontade da Dilma. Vamos lá, vamos sair. Eu só saberei o que ela, como presidente, quer que eu faça se eu... Mas está cheio de gente que é fervoroso das canelas até o cérebro, mas não lê 5 minutos durante o dia e quer me convencer
de que é cheio disso ou daquilo. A primeira coisa de que você tem que ser cheio é da palavra. Quem é cheio da palavra é cheio do Espírito, e não há um só que seja cheio do Espírito sem ser cheio da palavra também. E ele disse para outros que disseram: Senhor, eu sou soldado, eu sou da aeronáutica, né? Eu imaginei um soldado lá do quartel da aeronáutica perguntando para ele: e nós, o que devemos fazer? Ele falou: para de oprimir o povo. Aí eu falei: amém, é isso mesmo, João, fala duro com eles. E ele falou: se contenta com o seu salário. Eu falei: uma palavra dura, irmão. João dizer, por exemplo, para uma professora hoje no Brasil: se contenta com o seu salário. Quem é professor aqui? Tem professor aqui? Se contenta com o seu salário. Aí você diz: mas qual parte do que eu recebo é salário? Eu recebo uma esmola. Porque nesse país, policial, professor e médico que trabalha para o governo tem o menor salário da população. Se você quer saber o que é um estado de loucura, de frenesi, é a administração pública desse país. Quem nos defende tem o menor salário do país. Então, assim que o traficante paga ele trabalha para o traficante, porque ele é pago para defender. Mas o que ele ganha para defender não dá para ele defender nem o filho dele. Nós vivemos num país em que o professor é o segundo que menos ganha nesse país. Mas deixa eu te perguntar: como é que os presidentes chegam a ser presidentes sem professor? Como é que eles fizeram isso? Como é que o médico chega a ser médico sem professor? Como é que ele fez isso? Mas nesse país, o professor ganha salário de miséria, quando o professor deveria ganhar o que Neymar ganha, e Neymar deveria ganhar o que o professor ganha, porque driblar não me ajuda em nada, mas me ensinar me ajuda e me prepara em tudo para a vida. Mas amém, ele disse: contente-se com o seu soldo, faça o que é honesto. Enfim, um evangelho muito prático. Mas o evangelho, irmãos, ele não é apenas prático. Ele é prático, sim. Esta briga, eu sou espiritual, você é prático. Essa briga, eu sou de um evangelho que é prático, você que é só espiritual e não quer prática. Esta briga não leva a lugar nenhum, porque o evangelho são as duas coisas. O evangelho é a prática diária do que está previsto na palavra de Deus, e o evangelho é a busca espiritual de uma comunhão cada vez maior com o Espírito Santo, para viver uma vida cada vez mais inspirada, autorizada por Deus, para realizar fenômenos que Deus faz na humanidade, para convencer os homens da sua presença, da sua glória e da sua palavra de salvação. Então nós vivemos um evangelho prático, mas um evangelho de poder e virtude do Espírito Santo. E João valorizou a parte prática, mas ele não pecou por apenas fazer isso. Ele disse onde estava a parte espiritual. E eu quero, para encerrar, destacar essas 4 palavras que João deu para o povo, e trazer estas palavras como modelo de vida para a nossa vida. Em primeiro lugar, no próprio capítulo 3 de Lucas, o versículo 16, tem a primeira palavra. É uma palavra adequada a pastores, é uma palavra adequada a cristãos, é uma palavra adequada à igreja de Deus. Ele diz: eu na verdade batizo vocês com água, mas vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem eu não sou digno de desatar a correia das sandálias. Esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, qual é a minha parte como pastor? Vá para a palavra. Estou orando por você. Viva uma vida cristã.
rigorosamente a bem da verdade, quando você começar a buscar muito a unção do Espírito Santo, verificará que fazia muito tempo que ele estava te buscando e você se escondia dele. E agora que você começou a se buscar, os dois se encontraram, porque o Espírito Santo há muito tempo está te buscando, mas você tem preferido coisas que não permitem que você seja cheio. Porque o Espírito Santo, ele trabalha numa casa, em primeiro lugar que é dele, em segundo lugar que está limpa, em terceiro lugar que rende a ele, somente a ele, toda a glória. Então, às vezes a pessoa diz: pastor, o que acontece que não acontece comigo? Eu vou dizer, é porque o Espírito Santo está te procurando, mas você ainda não está procurando por ele. Então esta é uma grande verdade que João disse, que vem totalmente de acordo com o que Jesus estabeleceu no famoso Sermão do Monte. Aquele que busca, acha. Aquele que pede e aquele que bate. Eu batizei alguns de vocês e continuarei batizando em água, por confissão de arrependimento e por confissão do nome de Jesus. Mas há um que eu impondo ou não impondo a mão sobre você. Ele, não eu. Eu posso ter toda a unção e todo o poder do mundo, e posso impor a mão e ele resolver por imposição da minha mão, por imposição das mãos dele, por imposição das mãos do diaconato. Ele pode encher do Espírito Santo, mas é ele quem enche, é ele quem enche. Esse negócio é com ele. Amém? Segunda palavra que ele deu. Aliás, aqui foram duas, né? Primeiro, eu não sou digno de desatar as correias, porque ele é mais poderoso do que eu. Eu batizo com água, ele batiza com o Espírito Santo, duas coisas. E lá em João, no capítulo 1, primeiro, ele vai dizer uma coisa que é a nossa missão na terra. É a nossa missão. Varão, varoa, como é mais tranquilo o teu caminho quando você aprende isso? Como ficou mais tranquilo o meu caminho quando eu aprendo isso? Eu sou uma voz que clama no deserto. Você é uma voz que clama no deserto. A gente não clama, irmãos. A gente às vezes fica assim, ó. Vem, deixa eu dar uma força. Irmão, as pessoas não são carro com defeito mecânico. Elas não precisam de empurrão. Elas precisam conhecer a verdade, porque conhecer a verdade é tudo que é necessário para libertá-las. Então, João lá no capítulo 1, ele diz no versículo 29, João viu Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus, ele tira o pecado do mundo. Aleluia. Está com problema na tua casa? Olha para o Cordeiro de Deus. Pede a ele a bênção do teu lar. Está com enfermidade no lar? Olha o Cordeiro de Deus, que tira a enfermidade do mundo, que tira o pecado. Olha para o Cordeiro. Fala para o Cordeiro. Pede ao Cordeiro. Ele tem para te dar. Ele tem essa autoridade. Ele tem esse poder. Eu sou só uma placa. Sabe o que é uma placa? Pastor, você se reduziu a uma placa. É só o que eu sou. Meu braço está só assim. Você olha para mim e fala: pastor Eduardo, o que você tem para me dar? E eu falo: olha na continuidade do meu rosto. Desce. Agora, olha no meu peito do lado esquerdo. Ah, é o seu coração? Não, pastor. Não, continua olhando. Ah, pastor, é o seu braço? Continua olhando. Pastor, no final do seu braço tem um dedo, uma mão. E continua olhando, tem um dedo. O que está fazendo esse dedo? Apontando para quem? Para Jesus. É isso, esta é a minha função na vida. Olhe para Jesus. Se você olhar para Jesus, a sua vida será transformada. E a minha missão é só te dizer: olhe para Jesus. Pedro disse àquele aleijado na porta do templo: eu não tenho ouro nem prata, mas tem uma coisa que eu vou te dar. Em nome de Jesus, levanta. Eu sou só isso, eu sou uma placa que diz: tudo é possível a Jesus.
Tudo é possível a Jesus. Casal, olha para Jesus. Olha para Jesus. Não olha para médico. Não olha para problema. Olha para Jesus. Olha para o Cordeiro de Deus. Só olha para o Cordeiro de Deus. Ele proverá na sua vida. E a última mensagem de João está no capítulo 3 do Evangelho de João. E esta é uma consequência de eu ser placa. Vieram dizer a João assim: João, o homem que você anuncia está fazendo um monte de discípulos e os seus estão diminuindo. Irmãos, eu quero morrer se tiver discípulo de pastor Eduardo em algum lugar da face da terra, porque eu vou conduzir você no máximo até a minha sepultura, que deve ser ali no crematório de Guarulhos. A partir dali minha cinza vai para um lado e você vai para o outro. Então eu não tenho que ter discípulos. Eu sou uma placa. Convém, João capítulo 3, versículo 30. Convém que ele cresça e que eu diminua. Quanto mais você olhar para a ponta do meu dedo, menos você vai reparar na cor do meu terno, menos você vai reparar se ele é trabalhado, rico ou se ele é pobre, menos você vai reparar em meus cacuetes, menos você vai reparar em meus erros de português, menos você vai reparar em meus tropeções no idioma ou no púlpito, menos você vai reparar. Olhe só para a bendita da ponta do meu dedo, porque a ponta do meu dedo aponta Jesus. É necessário que na tua visão ele cresça e eu diminua. Irmão, quando você fizer estas 4 coisas, Jesus, não sou digno de amarrar as tuas sandálias. Jesus, eu batizo na água. Eu te peço que tu batizes a minha igreja no Espírito Santo e no fogo. Jesus, tu és o Cordeiro de Deus, e a Cláudia está precisando de uma resposta do Cordeiro de Deus, e ela veio perguntar para mim. Eu te apontei, Jesus, entra na causa dela. A Silmara veio perguntar para mim um problema da sua vida, Senhor Jesus, e eu disse para ela que tu és o Cordeiro de Deus na vida dela. Eu te peço, Senhor, confirma isso que eu falei para ela. Senhor, te mostra como Cordeiro da vida da Silmara, Senhor. E quando alguém vier me dizer assim: Pastor Eduardo, que mensagem maravilhosa, eu digo assim: você não está olhando para a ponta do dedo. Deus abençoe todos os pregadores e todas as mensagens maravilhosas, mas olhe para a ponta do dedo e saia da igreja dizendo: hoje o Espírito Santo usou a vida de um homem para falar comigo naquele lugar. Amém. Quem foi o pregador? Não interessa. Hoje o Espírito Santo usou uma mulher para falar comigo naquele lugar. Quem era essa abençoada? Não interessa. Eu só olhei para a ponta do dedo dela, e na ponta do dedo dela estava escrito: Jesus Cristo, Ele é o único caminho. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe, que a verdade do Evangelho esteja sempre presente na minha e na tua vida, e que Deus te dê muito fruto, que Deus te mostre o propósito da tua vida. Se você ainda não achou, hoje é dia de você achar o propósito da sua vida. Se você está perdendo o tempo da vida, vivendo o que não é para viver, eu estou te dizendo isso agora. Quando vivemos o que não é para viver, estamos lançando fora o que era para viver. No aconselhamento de casais sempre se diz: quando você fica perdendo tempo ficando com um e com o outro, você está perdendo a bênção do relacionamento da sua vida. Eu estou te dizendo agora: se você vive o que não é para viver, se você entrou numa rua e tem entrado em ruas que são becos sem saída, se os seus dias se repetem e nada de novo acontece, olha bem para a ponta do meu dedo. Vá ao Cordeiro de Deus e
e Ele dará um propósito para a tua vida. Amém? Amém. Podemos orar? Espírito Santo de Deus, obrigado por este culto, obrigado pela vida deste homem, Pai, que falecidos os seus pais, ele tendo sido a alegria dos seus pais, se tornou a tua alegria, e por 2 anos trabalhou com tanto poder, que o principal líder daquela nação não ousava pôr a mão nele por medo do povo, porque a tua palavra entrou de um tal modo no coração daquele homem, que o povo reconheceu que havia uma obra tua naquela vida, e ele apontou para o teu filho Jesus, e por ele ter apontado para o teu filho Jesus, ele se tornou o maior dentre todos os profetas que Israel já teve, e dele se disse: este homem não fez coisa maravilhosa nenhuma, mas ele apontou, tudo que ele apontou era a mais pura verdade. Pai, que nós só nos interessemos, não em ser grandiosos ou gloriosos, não em ter virtude essa ou aquela, mas ter uma ponta de dedo e ter uma língua que diga: olhe para o Cordeiro, eu sou uma placa, Jesus é a solução da tua vida, vá a Jesus e Ele te abençoará. Pai, que esta nossa missão seja bem sucedida e muito frutífera, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe.